Band Entrevista. Oferecimento Cressol. Os próximos 30 anos começam por você. Muito bem, estamos aqui para mais um Band Entrevista e nesse sábado vamos falar de economia, mas economia mesmo, vamos falar de consórcio, vamos falar da importância do consórcio e o momento que vive o consórcio. Vamos falar com ela, que é especialista, ela que está à frente da Elo, que é a Elizabeth, e eu aprendi muito com ela sobre economia, inclusive comprei meu carro com consórcio, porque vale a pena, né? Tudo bem? Obrigada, Carlos, pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui, né? Já falei para você o tanto que é satisfatório estar na entrevista com você, porque a gente vê realmente que você tem um posicionamento diferenciado no mercado. Obrigada mesmo. Realmente, o consórcio é extraordinário, né? Eu sou suspeito em falar. O que eu tenho, eu vivo realmente o consórcio. Eu não vendo, eu vivo. Falando de mercado, eu fiz questão de ir lá na Elo, conhecer a Elo, porque você é diferenciada, o seu jeito de abordar as pessoas do início ao fim, relacionamento puro, né, Elizabeth? Você cuida do teu cliente no dia a dia, né? Exatamente. Então, assim, antes de eu não ligo para o cliente, não ofereço um produto para ele, eu preciso entender o que é a necessidade dele. Porque, de repente, a necessidade dele não é o que eu vou oferecer para ele, em vez de eu ajudar ele, eu vou estar frustrando ele. A gente está num momento econômico onde os juros estão exorbitantes. E com os juros tão exorbitantes, eu acho que a gente tem que chamar até a atenção para essas pessoas que compraram um apartamento na planta e que agora é a hora de receber esses apartamentos e que vão financiar, às vezes não consegue o financiamento, perde tudo que pagou. A gente está tendo vários casos, por isso que eu entrei nessa linha com você, de clientes que estão até conseguindo aprovação de banco, mas paga 4 vezes o que tem de saldo devedor, né? E a gente vem tendo muito sucesso porque a gente entende a necessidade do cliente naquele momento. E você ouve cada cliente e Sim. A partir dessa conversa você começa a mostrar para ele qual o tipo de consórcio que é para ele. Adequado para ele, porque assim, o produto consórcio é extraordinário. Nesse momento eu falo que, eu sempre falei, mas hoje eu falo com mais segurança e levo qualquer investidor para a minha sala e provo para ele que não existe aplicação financeira melhor do que o consórcio nesse momento. A gente tem uma previsão aí de nos próximos 3 anos, a pessoa que quiser se tornar multimilionária e tiver disciplina para investir em consórcio, ela consegue se tornar multimilionária. É o melhor investimento da... Fantástico. Você compra uma carta de crédito hoje, a gente faz um estudo, né? Não vendemos aleatoriamente. E ela, se a gente contemplar ela no curto prazo, ela gera renda, juros sobre um crédito total. É sensacional. Um crédito de 300 mil, o cliente está tendo 13, 14 mil reais aí em 2, 3 meses de rentabilidade. E ele não pagou isso, às vezes pagou 20, 30 mil reais e ele está ganhando juros sobre o crédito total. É sensacional. Hoje, cada vez mais as pessoas procuram o consórcio como investimento mesmo. Como investimento, como alavancagem de patrimônio, como soluções financeiras, né? Porque ele é uma forma de você fazer uma solução financeira e fazer fluxo de caixa para dentro da empresa. Dá para fazer fluxo de caixa? Dá para fazer fluxo de caixa, né? A pessoa estruturada, que tem um imóvel, que tem uma frota, que tem capacidade da gente fazer um estudo e ajudar ele, a gente consegue fazer alavancagem de patrimônio. Nossa. E alavancagem de recurso para capital de giro. E hoje eu acho que o que mais as empresas precisam de capital de giro. Não tem financiamento no mercado. Não tem. E eu falo assim que o consórcio ele é tão diferenciado, o que a gente faz? O cliente vai lá, o banco, eu fui bancária, 16 anos. O banco quer pegar o cara. Não, ele no momento difícil dele, ele não quer o cliente. Né? Ele tem medo, o cliente vai dar problema, então eu não quero esse cliente agora, ele não é atrativo para mim, o score dele caiu, é inviável. E aí você vai para o consórcio tem N opções da gente recuperar o cliente. Então o que acontece? O mercado não quer ele porque o bacen dele é muito alto. Mas por que o bacen dele é muito alto? Porque infelizmente no Brasil as pessoas acabam trabalhando, tem um fluxo que não é o real do seu faturamento. E quando ele vai para o consórcio e faz esse tipo de alavancagem, o que acontece com ele? O banco não enxerga a alavancagem que ele fez porque o consórcio é investimento, não é crédito, não aparece no bacen. Quando ele sana o bacen dele, ele liquida o bacen dele,
ele eleva o score dele e ele volta a ser importante para o mercado financeiro. Só que uma vez que ele conhecer consórcio como investimento, como fluxo para a empresa, como alavancagem patrimonial, nunca mais ele volta para a instituição financeira pegar recurso no mercado. Nunca mais. Porque imagina, ó, nós estamos com uma condição extraordinária agora, que a Amarra lançou um grupo em 240 meses com taxa de 16,8, somente até o dia 30 agora. Você paga 70% do crédito e ganha sobre 100% a rentabilidade. E aí? Isso para qualquer produto? Para o imóvel, específico. A taxa dá 0,07. Você ganha a rentabilidade do INCC de 6% ao ano. Se você não está contemplada, você ganha dinheiro. Quer dizer, não tem outra forma de consórcio, ele existe só uma forma de não ser interessante, se você não faz. Se você faz e não é contemplado, ele te dá rentabilidade. Ô, Beth, as pessoas têm muita preocupação, tipo assim, eu compro um consórcio. Certo. Daí eu tenho um problema, sei lá, financeiro, eu não consigo pagar, eu perco tudo. Não perde tudo, né? A gente tem que sempre falar a verdade. Mas não é interessante. Então, o que a gente faz? É fazer, tipo assim, a gente não faz o consórcio para o cliente que não tem capacidade de pagar. A gente não fica insistindo, ligando para o cliente fazer o consórcio. Porque depois ele para de pagar, eu prejudiquei ele, gerei um bloqueio que o consórcio não é um bom negócio para ele, gerei uma situação ruim com a administradora, e a gente tem que respeitar a administradora e o cliente. Então, eu prefiro que o cliente compre uma carta menor e inicie como investidor com um valor menor, e aí ele passa a ser investidor, a ter patrimônio, fazer o dinheiro trabalhar para ele, mas assim, alternativa nenhuma. A gente não tem índice de cancelamento dentro do escritório, porque a gente vende o produto adequado para o cliente, não forçamos venda, a gente não precisa disso, né? Como eu te falei, comentei com você agora, a gente recebeu o 8º ano a maior empresa do Brasil da Yamaha. Fomos receber a premiação em Orlando agora em maio, né? Então, assim, a gente faz um trabalho sério. Aí você fala assim, qual é o seu maior marketing? O meu maior marketing é meu cliente mesmo. Ele fala bem da gente. Por quê? Porque a gente pega o cliente no começo, vende o produto adequado para ele, entende a situação financeira dele. Porque às vezes, o que eu faço? Eu vendo para o Carlos um consórcio de uma administradora. Eu comprei um consórcio seu. Sério? Eu sou cliente. Ele é cliente. Foi sensacional, né? Cliente e fã, cara. Fala a verdade, você que está em casa, é diferente. Quando você... assim, quando você vai para ela, quando você vai falar com a Beth, é diferente. Eu precisava financiar um carro. E você veio dar uma entrevista para mim. Eu me apaixonei pelo consórcio e pela forma que você trata a pessoa. Eu digo assim, a pessoa pode ter tido uma experiência difícil, sei lá, com alguma pessoa, na questão de compra consórcio. Mas o dia que chegar na Elo, é diferente. Ela vai ter uma visão totalmente diferente do que é um consórcio. Até porque as pessoas têm dificuldade, muitas pessoas têm dificuldade de tirar lá para pagar o boleto. A Elo manda todo mês. Manda, exato. A Elo dá uma assistência fenomenal em todos os aspectos. Né? É assim, perfeito lá. O tratamento é genial. Para a gente isso é muito importante, porque assim, existem vendedores de consórcio. Nós não somos vendedores de consórcio, tá? A gente faz com que o consórcio eleve o nosso cliente a um outro patamar. Porque assim, Carlos, imagina que se eu te vendo uma carta de crédito e deixo você fazer o processo na administradora. Você vai odiar. Por quê? Porque você não está adaptado, não é o seu mundo fazer os processos da administradora. Então, eu tenho que te vender a carta de crédito. Quando você contemplar, eu tenho que fazer o processo para você. Quando você, contemplei, comprei o meu carro, está tudo certo? Não. Porque você pode passar por um momento difícil, eu tenho que estar com você em todos os momentos. Então, eu acompanho você até sempre, porque uma vez que você for cliente nosso, nós vamos querer ter você como cliente sempre, e a gente vai cuidar de você para sempre. Eu posso falar de carteirinha porque é verdade, é diferente demais, assim, em todos os aspectos. Porque a aprovação, né, demora. Aprovação. E aí, não sei o que você faz, porque assim, é difícil achar funcionário, é difícil achar colaborador hoje. E lá todo mundo te trata bem, todo mundo tá... Eu vou aproveitar esse momento e quero agradecer a Deus pela minha equipe, porque ela é extraordinária. Eu tenho uma equipe muito engajada, a gente faz oração todos os dias, todo mundo está lá, todo mundo participa. E eu acho que isso faz a diferença, né? Eu tenho certeza. Não tem como você prosperar se você não tem o princípio número 1, que é Deus, né? Então, o nosso princípio número 1 é Deus, e o segundo é a verdade. Pronto, o resto acontece.
Porque eu vou olhar para o Carlos e vou falar, qual é o perfil do Carlos? O Carlos se enquadra aqui nessa administradora? Eu não vendo o que a administradora quer. Eu entendo o que você precisa e vejo a administradora correta para te colocar. Porque aí eu entendo do seu cadastro, eu entendo da sua necessidade. Eu sei que se o Carlos, na hora que contemplar, quiser vender o consórcio dele, o mercado vai aderir melhor a essa administradora. Eu dou rentabilidade para você. Por que eu dou rentabilidade para o cliente? Porque eu vendo outras cartas, porque o cliente me indica. Eu não quero só eu ganhar. Os meus clientes ganham muito dinheiro comigo. E é assim, a gente não consegue ir para frente se só eu ganhar dinheiro e se você não ganhar dinheiro. E se eu não te mostrar como você pode ter rentabilidade, entendeu? Lá na Elo você ganha dinheiro, é impressionante. E, falar a verdade, eu me sinto bem demais. E começa em tudo. Tudo lá na Elo é perfeito. Desde o brinde que você dá para o cliente, desde do tratamento. E, principalmente, você dá uma aula do que é consórcio, né, Beth? Isso é o que é investimento, né? O que é cuidar da vida pessoal. Exatamente. Falando um pouco do brinde que você falou, eu sou muito criteriosa no brinde que eu dou para o meu cliente. Não é que eu quero que ele fique fazendo marketing da Elo. Mas se eu vou te dar um presente, eu quero que você use o presente. Não quero te dar um brinde só para você falar, ai, ganhei isso aqui da Elo, ai, que legal, joga lá e não quero usar. Lembra que você falou para mim? Vou guardar a minha garrafinha. Eu falei, te dou outra porque eu quero que você usa, né? Porque eu quero que o meu cliente usa. E a gente, assim, não é perfeito, né, Carlos? Mas a gente adora ouvir feedback do que a gente tem que melhorar. E a gente vai se aperfeiçoando com o feedback e buscando a melhoria para cada dia estar melhor para o nosso cliente. Beth, por que para você o consórcio é o melhor investimento? Para mim, o consórcio é o melhor investimento porque, assim, eu trabalhei em banco 16 anos. Entendo muito do mercado financeiro. E eu não tenho dúvida que o consórcio é o melhor investimento, porque você pode fazer alavancagem de patrimônio. Você faz um financiamento hoje de um imóvel, você paga 4 vezes, com o consórcio você paga 1, e olha lá. Você pode capitalizar a empresa, você pode se tornar multimilionário. A gente tem casos de cliente nosso, tem um caso de um cliente nosso que a hora que a gente abrir a sala de podcast lá, vou te convidar, porque você vai estrear minha sala de podcast. E eu quero levar esse cliente, porque em algum momento ele passou muita dificuldade. Para nós isso é muito importante. A gente não quer o cliente só no momento bom. Nosso cliente a gente quer do nosso lado sempre. E ele passou um momento de dificuldade na vida dele. Eu fui gerente dele, do banco. E ele falou para uma amiga nossa em comum, vou fazer consórcio, porque o único dinheiro que eu tenho guardado é com consórcio. E essa amiga falou assim, nossa, vou te apresentar uma especialista. Quando ela mandou o meu telefone para ele falou, eu conheço a Beth, ela foi minha gerente no banco, eu super confio nela. E ele foi lá e a gente iniciou o processo dele fazendo uma cota de R$700. A cota dele contemplou na 9ª parcela. E aí você fala assim, ah, mas ele teve sorte. Eu falo que o cliente, quando ele compra o consórcio no mercado, ele tem sorte. Quando ele compra o consórcio da Elo, nós temos sortes em conjunto. Porque eu não vendo qualquer produto para ele, eu estudo saldo de caixa, eu estudo o índice de contemplação, eu vejo a média de contemplação dos últimos 6 meses. Se eu te coloco num grupo que sai uma contemplação e eu te coloco num grupo que sai 5, 6, eu estou tirando 60 pessoas da sua frente por ano e dando a possibilidade do seu índice de sorteio aumentar. Então, eu estou te dando sorte. E ele comprou um apartamento e ele está conseguindo uma rentabilidade de R$2.000 por mês. Então, assim, com 9 parcelas, ele ganhou o apartamento, já está com 4 cartas de crédito a mais. Então, ele está pagando, o apartamento dele está pagando mais 3 apartamentos. O que você acha? Que dentro de 4, 5 anos, ele tem o dinheiro trabalhando a favor dele. E ele começou com R$700, então qualquer um pode ser investidor. Imagina um empresário que está aí, sofrendo no banco, pagando impostos altos, com tanta dificuldade, se ele fizer um planejamento de investimento através do consórcio. Precisa sentar com a Beth, né? Porque assim, falar a verdade, eu não confiava no consórcio, mas depois que eu conheci a Beth, hoje, eu vou comprar um segundo imóvel agora, eu já até falei com a minha esposa, eu quero sentar com a Beth para a gente já fazer o consórcio. Legal. E pensar para os próximos anos. Mas depois de você, porque hoje falta isso, especialista no mercado. Exatamente. E você vê, ó, o teu gerente geral
fazendo um negócio com você. O que te levou você a se especializar em consórcio, Beth? Eu sempre fui apaixonada por consórcio, né? Então, eu trabalhei na Fiat Marajó de Paranavaí e arrumei confusão com todo mundo porque eu queria trabalhar no consórcio e eles não queriam que eu fosse para o consórcio, queria que eu vendesse carro. E aí eu saí de lá porque eu queria vender consórcio e depois apareceu uma oportunidade dentro do Itaú, que eu trabalhei lá por muitos anos, uma instituição fantástica, e eu amava o consórcio. Então, imagina, se comprar um consórcio de um banco, não estou falando mal, mas nós bancários, a gente não tem tempo de cuidar da vida do cliente. A pressão é muito grande, né? Uma cobrança enorme. E quando chegava um cliente com dificuldade em consórcio, eu ia lá e destrinchava todas as dificuldades que o cliente tinha, a gente resolvia o problema do cliente realmente. E aí eu decidi, vou sair do banco e vou trabalhar com consórcio. E graças a Deus foi um sucesso, porque o produto é extraordinário, né, Carlos? O produto é sensacional. E eu desafio o investidor, aquele cara, o empresário que tem muito dinheiro aplicado, eu multiplico o patrimônio dele, deixando a aplicação dele lá onde está, e eu explico para ele como ele ganha dinheiro com o investimento dele. Aquele cliente conservador, deixa ele com o dinheiro aplicado dele lá, vai lá na Elo, conversa com a gente, que eu vou explicar para ele como com o investimento que ele tem lá, ele vai dobrar o patrimônio dele sem ele mexer no investimento dele. E você que também não tem esse dinheiro, a Beth também desafia, que dá para crescer junto, né, Beth? Não tem como perder a oportunidade, tá? Não existe assim, eu ganho 2.000, não tem como. Tem como. A gente tem carta de crédito lá com taxas diferenciadas, porque 0,07 é nada. E aquele dinheiro do lanche do fim de semana, né? Temos carta a partir de R$370, você pode começar a investir em imóvel. Então, aquele dinheiro que você está gastando abundantemente em lanche, perdendo a qualidade de vida, né? Não que não pode comer o lanche, pode, mas você pode comer menos e juntar o dinheirinho que você está gastando aí desnecessário e fazer um investimento, que é muito legal. E não precisa de muito, né? Eu acho que os R$700 é um investimento legal para começar, mas a gente tem cartas a partir de R$371, que a gente é parceiro autorizado da Yamaha Consórcios, que é uma administradora extraordinária, sensacional, cuida do cliente, trabalha com os nossos princípios, porque a gente não trabalha com administradora que não tem os mesmos princípios que os nossos, né? E a Yamaha tem esses princípios, como as outras empresas que a gente trabalha também. Então, assim, a gente preza pelo cliente. A administradora, para estar dentro da Elo, tem que conversar a mesma língua que a gente conversa com o cliente. Tem que ser o mesmo nível. Tá bom. Vou pedir licença para você, vamos no intervalo comercial. Depois eu quero falar das transformações que a Elo já é bom, mas vai ficar melhor. Com certeza. A Cressol completa 30 anos com muitos números para comemorar que só fazem sentido por causa de você. Foram muitas e muitas vezes em que quero fazer virou vamos realizar. E tivemos milhões de sonhos concretizados. O tempo passou, mas com você do nosso lado é só o começo. Cressol, os próximos 30 anos começam por você. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco desse Band Entrevista desse sábado, falando de uma coisa importante. Qualidade de vida e pensamento no futuro, né? Perfeito. Não tem como não pensar no futuro hoje se não pensar em consórcio. Eu tinha muito medo, sabe, Beth? Tinha medo demais, mas daí eu te conheci e você me mostrou que não precisa ter medo, né? Hoje a desistência é quase zero lá na Elo, não é isso? A gente não tem índice de desistência, porque a gente vende o produto correto para o cliente. E aí, falando do seu medo, eu adoro... Eu tinha medo, mas muito medo, porque eu falava, nossa, negócio de consórcio, descobri que é bom demais, né? É muito legal quando o cliente tem medo, porque ele expõe o medo dele. E como o consórcio é um produto diferenciado, então é legal o cliente que tem receio do consórcio, porque você quebra todas as objeções que ele tem. Porque a gente tem números para provar para ele que o produto é diferenciado, entendeu? Então, assim, eu adoro, tá? Você que tem medo do consórcio, que perdeu dinheiro com consórcio, o seu único problema é que você não comprou o produto adequado para você. Pode ir lá, que eu tiro todas as objeções que você tiver. Você vê como que eu perdi o medo de consórcio? Eu tenho trigêmeos. Aí eu falei, vamos fazer um investimento pensando nas crianças. Eu falei assim, vou falar com a Beth.
Porque dá para pensar em uma coisa mais barata, por exemplo. Sensacional, Né? tem um Tipo, projeto. Projeto, sei lá, uma moto, sei lá, um investimento de 300 por mês, 400 para cada filho. Eu tenho 3. Dá para fazer os filhos iniciarem a vida com uma parcelinha pequena. Eu costumo dizer que as pessoas, quando os filhos nascem, eles falam assim, vou fazer uma previdência para o meu filho. E é muito interessante, por quê? Porque ele faz a previdência, mas aí a esposa fala assim, ai, um ano fica marcante, é importante. Vamos fazer a festa de 1 ano? Ah, eu não tenho dinheiro. Ah, pega o dinheiro da previdência. O consórcio, ele te faz se tornar disciplinado. E a gente tem um projeto que quando o filho nasce, ou o filho já tiver 5, 10, 15 anos, é claro que com... Pode começar a qualquer momento. Né? A qualquer momento, mas quanto mais novo ele tiver, melhor você consegue fazer o planejamento financeiro dele, do futuro dele. Ah, eu quero que meu filho faça uma faculdade de medicina, mas eu não tenho capacidade de pagar. A gente consegue fazer o consórcio, alavancar, virar juro sobre juro, fazer o seu filho se tornar um investidor e quando ele chegar no momento da faculdade, ele vai estar com dinheiro para pagar a faculdade à vista. E a faculdade de medicina não é barato, né? Não. Então tem como. Você faz um consórcio de pequeno valor, quando ele contempla, ele gera juro sobre juro e a gente tem um cenário super favorável nos próximos 3 anos. Qualquer valor que você paga de 300, 400 reais, você consegue fazer esse dinheiro trabalhar para você e multiplicar o patrimônio. Quando contempla, eu dou as 3 sugestões para o cliente. Você quer vender, você quer investir ou você quer deixar gerar juro sobre juro? Vou dar uma dica agora, que a gente fala assim, o mercado está desfavorável. Gente, não existe crise para o mercado de consórcio e não existe mercado desfavorável. Existe a pessoa que acredita que a gente está em crise e fica esperando a crise passar e existe a pessoa que acredita que a crise é uma oportunidade de crescer. Então, você que está pensando que não é a hora de você comprar o imóvel, a hora de comprar o imóvel é agora. Eu acho que não é a hora de você comprar o imóvel e ficar pagando na planta, é a hora de você receber o dinheiro do aluguel para pagar a parcela, tá? Eu respeito quem compra o apartamento em planta, tudo, eu acho que é um bom investimento, mas o melhor investimento é você comprar o imóvel agora. A gente tem que aproveitar porque tem um mercado de pessoas que estão em dificuldade financeira e precisa vender. E se eu tenho uma consultora que sabe pegar o meu capital que eu tenho lá e me ajudar a comprar um imóvel agora, eu vou comprar numa condição diferenciada. Esse é o momento de investimento. Não é esperar a crise passar. Os clientes que não estão conseguindo financiar os apartamentos porque as taxas estão muito altas, vai lá, a gente estrutura, faz uma proposta correta para eles. A gente fez ontem eu estava atendendo um cliente e ele comprou um apartamento e a administradora, a construtora entregou o apartamento, vai entregar o apartamento 4 meses antes. Quando ele foi simular o financiamento, deu R$13 mil em 360 meses, 970 mil. Eu estou fazendo esses mesmos 970 mil em 120 meses de R$13 mil. Ele ganhou 240 meses. Aí vai me falar que o consórcio não é interessante? E aí eu montei um planejamento para ele específico e a gente fez as cartas de crédito e contemplamos no primeiro mês. Mas por quê? Porque eu prometo para o cliente que vai contemplar no primeiro mês? Jamais isso. Não vou prometer isso para o cliente. Eu mostro para ele estatisticamente o trabalho que a gente faz. Olha, para mim fazer o que você precisa, eu preciso ir num grupo, num chamado furo, né? Que são as cartas que já estão em andamento, a parcela é mais arrojada. Só que você só tem 3 meses para pagar o apartamento ou você vai perder parte do apartamento. Então, vamos de forma arrojada? Então, vamos. Então, a gente fez, já contemplou no primeiro mês. Só que eu expliquei para ele, pode levar 4 meses para a gente contemplar, porque você vai disputar com outras pessoas dando lance de quitação. Então, assim, é um lance exorbitante? Não, é a média de 50%, porque o mercado está aquecido mesmo. Não vou prometer que vai contemplar com embutido, porque isso não é verdade. Quer comprar uma carta para contemplar quase com embutido? Você tem que ser um investidor sem pressa de contemplar a longo prazo, porque acho que o principal diferencial nosso, Carlos, é que a gente faz gestão para o nosso cliente, né? Quando eu pego um cliente com objeção de consórcio e ele fala assim, eu não quero consórcio porque meu consórcio nunca contempla, eu tenho consórcio, eu olho para ele e falo assim, quantos meses você já pagou? Já paguei 30 meses, não sai.
Quantos meses você deu lance? Ai, nunca. Então não contempla, você não tem gestão. Não é que o consórcio não é um bom produto. Ele comprou de uma empresa que não consegue fazer gestão. Hoje a gente tem assembleia lá na Elo. Eu paro a Elo, vamos dar lance, eu não atendo o cliente, eu faço só o lance do meu cliente. Eu não fico ligando para o cliente, eu vou dar lance na sua cota. A hora que eu fecho a negociação com ele, eu falo, eu vou cuidar da sua cota como eu cuido da minha. E o dia que você quiser que eu dou lance diferente, você vai me avisar e eu vou pôr numa planilha que você quer que eu faça de forma diferente. E aí eu faço de forma diferente. Mas eu dou lance para o meu cliente todo mês. A gente tem várias contemplações por sorteio, vários lance fixo, que é o embutido e um pouquinho mais de capital próprio, mas do cliente investidor, que é longo prazo. A gente não promete a contemplação para o cliente, a gente faz a gestão. Mas o consórcio é bom, mesmo se você não quiser contemplação rápida, né? Exatamente. Porque o investimento, por exemplo, você compra um imóvel, no banco você vai pagar ele 4 ou 5 vezes. Eu fiz as contas, no consórcio não passa de uma nunca. Nunca, não passa. Nem que se você der um lance de 50%, não passa. No carro é assim também? Também é assim, um super Na moto também? Na moto também. Tudo, na É náutica. verdade que dá para fazer cirurgias também hoje? Tudo, cirurgia, festa de casamento. Você que está querendo casar e o seu noivo está te enrolando, festa de casamento, viagem. Cirurgias plásticas. Cirurgia plástica, o consórcio dá para fazer tudo hoje. É verdade? Dá para comprar aeronave. Mas é verdade mesmo que É dá para verdade fazer? mesmo, e é um sucesso, tá? E as pessoas procuram para fazer? Muito, procura muito. É um sucesso. Ô Beth, eu fui lá e eu vi que você está reformulando a Elo mais ainda, né? Para melhor atender. Para melhor atender o nosso consumidor. O que vai mudar lá? Vai ter podcast lá, fiquei sabendo? A gente vai ter sala de podcast, a gente vai ter uma área gourmet para atender os clientes mais próximos. A gente faz evento lá, gosta de fazer lá, né? Até comentei com você, porque a gente quer que o cliente conheça a nossa casa. E assim, com certeza, dentro de uns 2, 3 meses aí, a gente tem um monte de novidade. Eu fico tentando convencer a Beth para vir aqui para casa, né, da TV Maringá. Mas eu venho, porque eu tenho uma admiração muito grande por você. Mas eu gosto de lá, sabe que, Ai, que bom. eu me sinto acolhido demais na Elo. E, que assim, legal. E eu vi lá que você vai, já é muito legal, mas você vai transformar muito ainda mais. Muito. Né? Muito porque eu quero que o cliente chegue num ambiente gostoso, né? Eu quero que ele se sinta importante a hora que ele entrar na Elo. A gente trabalha também com locação de veículo. Eu quero que o cliente, quando for lá alocar o veículo, porque assim, eu quero sair do automático do mercado. Até nisso você é diferente, né? Eu quero que o cliente se sinta acolhido, porque o ser humano hoje está muito na tecnologia, né? E eu quero que ele se sinta abraçado a hora que ele chegar na Elo, né? E a gente tem uma condição muito boa para a locadora também, Verdade. Que é o cliente que ele está aí, a gente sabe, eu penso muito no empresário, porque a gente empresário, a gente sabe o que o empresário passa. Então hoje a dificuldade que o empresário está de captar recurso no mercado, e às vezes a frota dele está gerando manutenção. Nós temos uma frota nova, compramos o carro conforme o empresário precisa, e ele põe a frota que ele tem de capital de giro dentro da empresa dele, né? Vende logo o carro e com o dinheiro dessa venda, ele consegue fazer o pagamento da locação. E a locação hoje, eu sei porque eu sou gestor aqui, não compensa você comprar o carro para a empresa hoje, né? Não compensa. Muito melhor você ter uma empresa como a Elo, por exemplo, para gerenciar isso com você. Com certeza, exatamente. Porque assim, o que acontece? A manutenção está cara, o carro tem que trocar pneu, a gente que é responsável por tudo isso. E o capital investido dentro da empresa em automóveis é um dinheiro que você não tem, você não consegue trabalhar. Capital de giro com isso, você pode fazer capital de giro para isso. Então, às vezes, alguma empresa está passando alguma dificuldade, ou o cara, olha que legal, olha a ideia que veio agora. O cliente tem um carro. Eu tive um cliente assim, eu tive um doutor que colocou um carro comigo, ele pegou o carro dele, colocou de entrada no apartamento, colocou um carro comigo lá. Então, você pode pegar o seu carro, você acha que você não pode ter a sua casa própria? Pode, às vezes você tem um carro, você vende o seu carro, loca um carro e pega esse carro e dá de entrada num consórcio para comprar a casa própria. Então, a gente pensa, qual é o nosso diferencial? A gente pensa de forma extraordinária para o nosso cliente. Pensa fora do mercado, a gente não trabalha como um mercado, como um robozinho, vendendo o consórcio, vendendo a locação. A gente entende realmente o que vai fazer a diferença na vida do cliente. Você vive a vida junto com o cliente, né, Beth? Porque eles são importantes para mim, então, assim, eu quero que nunca a minha empresa perca essa essência.
Beth, obrigado com você, voa. Eu fico muito feliz de ser seu amigo e ser fã da Elo, aprendi a confiar em consórcio com você. Obrigada, Espero Carlos. que você continue iluminando a vida das pessoas como você faz. Amém. Carlos, muito obrigada. Que você continue esse homem extraordinário que você é, fonte de Espírito Santo na vida das pessoas. Eu também tenho uma grande admiração por você. O dia que o Carlos chegou lá na Elo e me falou de TV, eu falei, não vou. E você me provou, como eu te provei que o consórcio é bom, você me provou que tem programas extraordinários, que você é extraordinário. E assim, você faz a diferença na vida das pessoas. As pessoas confiam no seu programa. Parabéns, tá? Obrigado. E você que está em casa, muito obrigado. Fique com o Jornal da Band. Que o Espírito Santo de Deus seja a luz na sua vida todos esses dias aí. Band Entrevista. Oferecimento Cressol. Os próximos 30 anos começam por você.